Então, professor Cristiano Marcel, termos algébricos, monômios, hoje, polinômios. Definição de polinômios, uma definição bem mais tranquila do que a não tão rigorosa, mas digamos que seja a soma ou subtração de termos monômios não semelhantes. Como esse, no caso, A igual a 4x mais 2y. Monômio não são semelhantes, há uma soma entre eles. Coloquei aqui, ó, que costumamos nomear esses polinômios por letras maiúsculas. Como aqui, olha, A igual a 4x mais 2y. Quer dizer, eu estou falando do polinômio A, que é um polinômio 4x mais 2y. Se você quiser ser um pouco mais detalhista, pode colocar aqui esse polinômio A, é esse polinômio aqui. Mas o que quer dizer isso, Cristiano? Quer dizer que esse polinômio A tem na sua composição termos com x e y. Veja, A igual a 4x mais 2y. Você está vendo algum z, algum n, algum m? Não, somente x e y. Certo? Aqui, polinômio B, letra maiúscula, 10x ao cubo menos 6z à quarta mais 9. Um polinômio de grau 3 em x, um monômio de grau 3 em x, um monômio de grau 4 em z, aqui um monômio de grau 0. Bom, monômios não semelhantes, certo? Certo. É um polinômio? Sim. Se eu quiser ser mais detalhista, como eu escreveria esse polinômio? Escreveria dessa forma, b, x e z. Ou seja, esse polinômio que aqui está é composto nos seus monômios, né, de x e z. Certo? Bem, vamos aqui dar prioridade a polinômios chamados polinômios a uma só variável, com uma só variável. Né? Pelo menos nesse princípio, vamos dar prioridade a isso. No decorrer de exercícios e aprofundamentos, vamos ver polinômios com mais variáveis e tal. Mas, por enquanto, vamos nos ater apenas a polinômios com uma variável. Certo? Veja que eu coloquei uma letra maiúscula P, x. Eu vou chamar esse P, x, de P de x. Ok? Então, P de x é igual a 2x à quarta menos 3x ao quadrado mais 11. Polinômio com uma só variável. Que única variável é essa? A variável é x. Aqui, ó, P de x. Certo? Vamos, assim, pensar numa coisa. Em monômios, Cristiano, você colocava o grau do monômio. Aqui, você faz a mesma coisa? Sim, faço. Mas, antes de tudo, para que possamos ter uma visão melhor do polinômio, vamos ordená-lo. Mas e o que é ordená-lo? Ordená-lo é colocar em ordem decrescente os seus monômios com relação aos seus expoentes. Quais são os expoentes aqui? 2x à quarta menos 3x ao quadrado mais 11. Os expoentes estão em ordem decrescente? Sim, Cristiano. 4, 2 e aqui o monômio de grau 0. Sim. Mas, além disso, vamos ser mais detalhistas? Vamos usar uma rigorosidade um pouco maior? Olha só como eu vou escrever. 2x à quarta mais 0x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 0x mais 11. Para que isso, Cristiano? Bom, você vai ver que isso vai ter uma utilidade futura para nós, quando formos efetuar divisão de polinômios, por exemplo. Então, é necessário saber? Sim. E agora, vamos dar o grau desse polinômio. Qual é o monômio de maior grau aqui? É esse, Cristiano? Sim. E qual é o grau dele? 4. Qual o maior expoente nessa ordem decrescente de expoentes que colocamos? Qual deles é o maior? 4. Logo, o grau desse polinômio, o grau do polinômio é 4. Isso é um polinômio, então, do quarto grau. Certo?
Bom, Cristiano, então quer dizer que num outro exemplo, por exemplo, se você pôr algum polinômio como esse, p de x igual a x ao cubo menos 2x ao quadrado mais x mais 2014. Qual o grau desse polinômio? Esse polinômio é um polinômio do terceiro grau. Veja, qual é o maior expoente que aparece aqui para nós? É o 3 nesse polinômio. Polinômio do terceiro grau. Mas não tem como nós falarmos de polinômio sem falar da raiz do polinômio, ou raízes que esse polinômio pode ter. Vamos ao quadrolado? O que é raiz do polinômio? O Cristiano tem a ideia de raiz como raiz de planta. Não, é algo que você já viu, raiz de equação. Não. O que é raiz do polinômio? É qualquer valor da variável que torna o valor numérico do polinômio igual a zero. Ou seja, aquilo que nós utilizamos na expressão algébrica para calcular o seu valor numérico, você deve estar lembrado, vamos fazer aqui novamente. Com o intuito, saber se o valor desse polinômio, valor numérico desse polinômio, quando substituído por um determinado valor real, vai ser igual a zero. Vamos comigo? Eu quero verificar se 4 é raiz desse polinômio aqui. Costumamos fazer o cálculo colocando p de 4. O que isso quer dizer? Vamos esclarecer aqui inicialmente. Quer dizer que eu vou pegar o 4 e substituir no lugar do x. Então, como ficamos? Ficamos. Eu vou ser um pouco mais detalhista e vou colocar entre parênteses, tá? 4x ao quadrado menos, para melhorar ainda mais, colocar aqui o 4 de uma outra cor. Menos 9 vezes x. No lugar do x, vamos colocar o valor 4. Vamos lá. Mais 20. Aí não fazemos substituição, né, Cristiano? Não fazemos porque não tem nenhum x ali acompanhando 20, né? Não tem o que substituir. Façamos os cálculos, então? Vamos lá. P de 4 é igual a 4 ao quadrado, 16, menos 9 vezes 4, 36. Somado aos 20 que já existiam, 16 mais 20, 36. 36 menos 36 igual a zero. Então, veja você aí do outro lado da tela. O valor que eu substituí no polinômio fez com que esse polinômio, o valor numérico desse polinômio, fosse igual a zero? Fez. Logo, eu posso afirmar que o 4 é raiz desse polinômio. Ok? Então, pelo fato, meu caro, de p de 4 ser igual a zero, eu posso afirmar que 4 é raiz desse polinômio. Certo? Próximo exemplo, eu quero verificar agora se o menos 1 é raiz desse polinômio. De que polinômio? O polinômio x elevado a 100 menos 1. Ô, Cristiano, x elevado a 100 menos 1? Sim, é um polinômio com uma só variável e não vai ter nenhum trabalho hercúleo, como você pode acreditar que vai existir. Vamos comigo? P de menos 1 entre os parênteses igual x elevado a 100. Colocando no lugar do x o valor menos 1. Menos 1 elevado a 100. Calcular menos 1 elevado a 100, pensemos comigo. Já vimos isso em outra oportunidade, mas vamos tomar um pouquinho do seu tempo para falar sobre isso. Menos 1 elevado a um expoente par resulta em um valor positivo. Menos 1 elevado a um expoente ímpar resultaria no valor negativo menos 1. Isso quer dizer o seguinte, Cristiano, menos 1 elevado a um expoente par, vamos colocar assim, eu poria menos 1 vezes menos 1
vezes menos 1 um número par de vezes. E por isso, um número par de vezes o resultado seria igual a 1. Porque menos 1 vezes menos 1 é igual a 1. O outro par, menos 1 vezes menos 1, igual a 1. Menos 1 igual a 1. E assim por diante. Caso esse expoente não seja par, esse expoente seja ímpar, esse resultado vai ter um número par de menos 1 vezes menos 1, menos 1 vezes menos 1, e sobraria um menos 1 que acarretaria no resultado igual a menos 1. Tranquilo? Bom, então, menos 1 elevado a 100 é igual a 1. E 1 menos 1 é igual a 0. Tá aí, meu caro. Raiz menos 1 é do polinômio? Claro que é. Porque o valor menos 1 nesse polinômio fez com que ele zerasse. Então, como P de menos 1 é igual a 0, eu posso afirmar, grave bem isso, se P de menos 1 é igual a 0, eu posso afirmar que menos 1 é raiz desse polinômio. Ok? Só um detalhe, que você vai ter conhecimento disso no futuro próximo, um polinômio tem um número de raízes igual ao seu grau, ainda que você ainda não saiba quais são essas raízes. Algumas raízes vão cair num conjunto que você vai estudar ainda um pouco mais à frente, chamado conjunto de números complexos. Mas a quantidade de raízes existentes no polinômio sempre será igual ao seu grau. Isso quer dizer, Cristiano, se aqui, quantas raízes terá esse polinômio? Esse polinômio terá 100 raízes. Se são reais ou complexos, isso é papo para um pouquinho mais para frente. Ok? Eu quero saber se esse 2 é a raiz desse polinômio. Mas aí eu vou esperar você dar uma pausa no seu vídeo e pensar um pouco, e daqui a pouquinho eu corrijo. Então, Cristiano, muito fácil. 2 é raiz desse polinômio? Vejamos. Peguei o 2, substituir. P de 2 igual a 2 ao cubo, mais 8 vezes 2, menos 1. 2 ao cubo, 8. 8 vezes 2, 16, menos 1. 24, menos 1. 23, que é um número diferente de 0. Daí, você não pode afirmar que 2 é a raiz desse polinômio. Ok? Um forte abraço, até o nosso próximo encontro. Tudo de bom para você.